boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Bem-vindos ao quarto episódio do podcast pela Tua Rica Saúde. Hoje estamos cá com a Andreia Neves, que é cardiopneumologista, especialista no sono dos bebés, do sono pediátrico. É a diretora clínica do Centro de Parentalidade Up2Kids. E neste momento está a fazer o doutoramento na FMUP, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Eu chamei-a cá porque tive uma experiência muito boa. Eu tenho 2 filhos, tenho uma filha com quase 4 anos e um filho com 3 meses. E na fase inicial dos primeiros meses da minha filha tivemos algumas dificuldades com o sono, com a regulação do sono, tanto durante o dia quanto durante a noite. Precisámos de ajuda. Felizmente encontramos a Andreia, tivemos a consulta com ela. Na altura foi um bocadinho especial porque foi no início da pandemia, que estava tudo fechado, como estávamos a falar há bocadinho, e foram as primeiras consultas online. Não sabíamos muito bem o que é que iria acontecer dali para a frente, mas o que é certo é que correu tudo muito bem, tivemos excelentes resultados com a Laura. O sono dela melhorou muito, o meu e o da minha esposa também melhorou muito, a nossa qualidade de vida também. E foi uma das principais razões que me fez convidá-la para vir cá falar connosco hoje, partilhar aqui um bocadinho de uma pontinha do iceberg do conhecimento e da experiência que tem. Recomendo profundamente também, tenho este livro que foi a Andreia que escreveu, O Sono do Meu Bebé, que é a minha enciclopédia. Confesso, mais até agora tive mais oportunidade ou mais tempo agora para ler para o sono, para usar para o sono do meu segundo filho. Eu vou deixar os links disponíveis na descrição do vídeo do YouTube e na descrição do Spotify, do podcast, nas informações. Ficam os links, quem tiver interesse em comprar o livro da Andreia não se vai arrepender, com toda a certeza. Andreia, muito bem-vinda. Obrigada, Miguel. Muito obrigado por teres aceito o meu convite e por acreditares e por vires cá um projeto muito no início, uma coisa que está numa fase embrionária, e por mudares o teu tempo e por confiares que isto pode dar alguma coisa. E muito obrigado também pela tudo o que eu sei, que tenho a certeza que vais dizer aqui, que vai ajudar. Agradeças de antemão. Vai ajudar. Eu sei, foi um convite muito bem pensado, mas com muita vontade de trazer para quem ouvir este episódio o que eu pude aprender, não só na consulta que tive contigo e depois no acompanhamento que ficámos a partir daí, como no canal que tens no YouTube, da Up2Kids, da conta do Instagram, que estão sempre a aparecer informações novas, dicas, algumas coisas já falámos até aqui entretanto. Por isso tenho a certeza que quem for pai ou mãe vai ter alguma coisa aqui muito interessante a aprender. Quem vai ser pai ou mãe no futuro também tem, e quem não for poderá ter para o seu sono também, porque o sono do adulto, ou melhor, o sono da criança é muito importante, mas o do adulto também é extremamente importante. Exatamente. Então, André, para começar, queria lançar aqui o mote e perguntava-te então, assim, para quem não te conhece ou para quem não sabe o que fazes, queria-te perguntar assim mais concretamente ou exatamente o que é que tu fazes e porque é que isso é, eu acho que é, tão importante para as pessoas. Ok, então antes de mais, obrigada eu pelo convite, é um gosto estar aqui. Acho super importante tudo o que sejam projetos de literacia em saúde, de ensinar saúde. Acho que nós comunicamos muito mal com a população sabe muito pouco sobre saúde. Vou puxar a brasa à minha sardinha sobre sono, acho que muito importante, mas parabéns pelo projeto e é um gosto estar aqui. Obrigado. Então, quem é que eu sou e o que é que eu faço, não é? Então, em primeiro lugar, a minha formação base é cardiopneumologia,
Eu comecei a trabalhar no laboratório de sono do Hospital de São João, nomeadamente nas apneias de sono, nas patologias respiratórias. Na altura, o laboratório de sono tinha ali alguma parte pediátrica que ninguém gostava muito. Eu não tinha filhos sequer, mas gostava. Então comecei eu, dentro do laboratório, a dedicar-me um bocadinho mais aos casos pediátricos que íamos tendo. Isso levou-me a fazer formação mais específica na área da pediatria. E comecei de facto então no São João a ficar também mais dedicada a esta área. O que é importante as pessoas perceberem aqui, o que é a consulta do sono? Em primeiro lugar, a consulta de sono, que existe na maior parte dos hospitais centrais, não é uma consulta muito acessível à maior parte da população. E aqui não falando só das crianças, uma grande parte da população tem problemas de sono, sejam pontuais ou sejam crónicos, e não sabem sequer que podem pedir no seu médico de família, no seu médico assistente, para serem encaminhados para a consulta do sono. E quando eu às vezes falava no termo, agora já não me acontece tanto, mas quando eu às vezes falava no termo doenças de sono, doenças do sono, o que é que são doenças do sono? E isto leva-nos à questão de quando tu dizes assim, Andreia faz consulta de sono, mas consulta de sono, isto às vezes pode gerar alguma estranheza. E de facto isso vem de encontro àquilo que estávamos a dizer, as pessoas desconhecem muito esta área, a medicina de sono é muito mais recente em comparação com as outras áreas médicas, não é? A medicina de sono tem que é 100 anos, não é isso? Em comparação com as outras áreas médicas, de facto é muito mais recente. Portanto, isto para te dizer e para responder à pergunta, saí do hospital, comecei a trabalhar então dedicada à consulta do sono pediátrico. Na maior parte das vezes, é verdade, aquilo que acabamos por trabalhar e tratar na consulta são questões comportamentais, mais à frente poderemos falar sobre isso. O sono é essencialmente cognitivo ou comportamental, é preciso aprender a dormir, ao contrário daquilo que muitas vezes as pessoas pensam que dormir é natural. É verdade que dormir é natural, mas é preciso ensinar o nosso cérebro e o nosso corpo a dormir bem. E muito do trabalho que faço na consulta passa por isso, por trabalhar questões mais relacionadas com comportamento e hábitos de sono, mas também existem toda uma questão, toda uma diversidade de patologias de sono. Nas pediátricas temos as respiratórias, que são muito frequentes. Também trabalho muitos com meninos com perturbação de espectro de autismo, que têm muitas perturbações de sono associadas, insónias infantis. Portanto, há assim uma panóplia de coisas que se tratam na consulta e atualmente é isso que eu faço. E então, assim, o que é que sentes, o que é que achas que isso impacta a vida das pessoas? O que é que produz de bom ou de melhorias? O que é que isso traz para Olha, as pessoas? eu acho que toda a gente, quem tem filhos, já percebeu, não é? Que No meu caso, quando a criança, quando nasce um bebê, muitas vezes o nosso ponto de partida é logo errado, não é? Porque muitas vezes nós temos uma expectativa daquilo que é ter um bebê muito desajustada da realidade, não é? Achamos que vamos continuar a conseguir fazer uma série de coisas que fazíamos até então e isso é completamente errado, não é? A nossa vida vai mudar muito e muitas vezes nós não estamos preparados para uma fase de adaptação necessária, não é? Nós achamos que ao fim de 2 ou 3 meses já devíamos conseguir fazer coisas que não vamos conseguir e nós temos que aprender que o nosso papel dentro da nossa família mudou. O sono, na minha perspectiva, é sem dúvida aquilo que mais impacta negativamente as famílias. E lá está, pelos dois motivos, seja pela expectativa desajustada e uma certa frustração de que os bebés dormem e o meu não dorme, e isso quase que, eu sinto muito isso, os pais quase colocam em causa a sua competência de pais, não é? Eu não sei fazer o meu filho dormir e isso pode ser, depois gera muita discussão, muito atrito. É muito frequente haver um dos lados do casal mais permissivo, outro um bocadinho mais autoritário, e depois há ali um choque de não, mas eu acho que o que tu estás a fazer não é certo. Ou seja, e a privação de sono gera este desgaste. É muito comum eu ouvir relatos de durante a noite estamos os dois a discutir porque um acha que deve ir para a minha cama, o outro acha que não podemos fazer isto, e isto gera de facto um afastamento do casal, uma disrupção e que se reflete sempre na criança. Portanto, fugindo de um bocadinho da área da patologia, dentro daquilo que são as questões mais de comportamento, há uma coisa que é aquela que eu sinto que para mim é mais prazerosa ver, quando trabalho com meninos mais crescidos que não gostam de dormir e que têm péssimas relações com o sono e que para a família o sono é um tema pesado.
é muito bom ver consulta após consulta, ver ao fim de alguns meses, ver estes miúdos a pedirem para dormir, a gostarem de dormir, a terem uma boa relação com o sono e a leveza que isso traz à família, não é? Aquela frase que eu ouço muitas vezes: o sono deixou de ser um assunto na minha casa, não é? E eu acho que isso é super importante. Nos bebés, os pais também encontrarem ali alguma leveza nas questões de sono, traz de facto aproximação do casal, mais disponibilidade para a criança durante o dia e impacta a saúde da criança até à sua idade adulta, não é? Porque a forma como dormimos na infância predispõe muito aquilo que vamos ser na idade Pois adulta. há muita correlação ou coligação entre a qualidade do sono e o tempo de sono de uma criança e o desenvolvimento cognitivo. Não sei, podes ou consegues relacionar, por exemplo, déficits de atenção, crianças hiperativas com problemas de sono? Ok, o que tu disseste é super importante e há aí duas questões diferentes. Uma delas é o âmbito do meu trabalho de doutoramento, é perceber não só, nós sabemos que o sono tem um impacto no desenvolvimento e isso é uma coisa que está mais do que estudada, mas nós não sabemos quantificar, ou seja, nós neste momento ninguém te pode vir, não há estudos, não há trabalhos que demonstrem que dormir menos 1 hora e meia tem um impacto de X no desenvolvimento do teu filho, ou que ter uma qualidade de sono abaixo de 80% tenha um impacto na fala, por exemplo. Nós não sabemos isto e isto é o que o meu trabalho de doutoramento pretende estudar. Estamos a acompanhar uma coorte enorme de crianças durante 2 anos, durante a fase crucial do desenvolvimento, e estamos a quantificar, a medir de forma objetiva o sono e a fazer avaliações de desenvolvimento muito minuciosas para depois no fim, e temos a fazer colheitas de urina, portanto estamos a fazer assim um estudo sobre isso. Portanto, nós sabemos que há essa relação. Relativamente à questão dos déficits de atenção e da hiperatividade, que são áreas com as quais eu também trabalho bastante de perto, nós não conseguimos perceber se é causa, se é efeito. Ou seja, nós não sabemos, ou melhor, vou dizer ao contrário. O que é que nós temos a certeza? Que os miúdos que têm déficit de atenção e de hiperatividade têm todos histórico de mau sono. Mas nós não sabemos se eles têm hiperatividade e déficit de atenção porque dormiram mal na primeira infância ou se porque eles têm déficit de atenção e hiperatividade isso também se reflete nas alterações de sono. Não sabemos se a suspeita é de que seja uma coisa bidirecional, ou seja, que há uma predisposição e que a privação de sono pode mimetizar os sintomas, portanto, no fundo, podemos ter uma exacerbação do comportamento porque estes miúdos dormiram mal, mas efetivamente nós não sabemos se isto é uma causa ou se é uma consequência. Primeiro, não é? Exatamente. Mas que está interligado mesmo, entranhado. Muito. Tá. E sabemos também que estes miúdos têm resultados escolares muito melhores quando são seguidos por uma equipa multidisciplinar que inclui sono, e quando estes miúdos começam a dormir melhor, são crianças que têm, muitas vezes, até é possível reduzir dosagens de terapêuticas medicamentosas, retirar nem sempre, mas reduzir sim. Muitas vezes estes miúdos conseguem ter performances escolares muito superiores quando corrigimos o sono. E isso dá muito que pensar, porque estavas a dizer que faziam também uma coisa que apanhei aí foi colheitas de urina, se calhar não sei, análises ao sangue também, alguma coisa assim. Nós não estamos a fazer análises de sangue por uma questão de picar os miúdos. Pronto, pois. Gostávamos imenso. Mas faria todo faria sentido. Sim, na urina nós estamos a fazer a medição da hormona de sono, várias, mas especificamente as que as pessoas mais conhecem é a melatonina. Nós estamos a fazer essa medição e a correlacionar com os miúdos estão a fazer uma actigrafia, que é um aparelho que anda com eles durante 3 dias e a actigrafia faz o estudo do sono, e o modelo de actígrafo que estamos a utilizar também mede de forma objetiva a quantidade de luz azul a que estão expostos, portanto luz de ecrã, e nós estamos a fazer a correlação entre essa luz de ecrã, portanto a quantidade de ecrã que os miúdos veem, a hora a que se deitam versus a melatonina excretada na urina. Sim, o sangue seria interessantíssimo, eu gostava, aliás, uma das ideias iniciais no projeto era incluir o doseamento da hormona do crescimento, que nós sabemos que é produzida durante o sono, e o cortisol, que estamos a ponderar também agora, avaliá-lo na saliva e não no sangue, portanto sim, faria todo sentido fazer. Isso mostra mesmo que uma alteração do sono, um problema de sono tem repercussões sistémicas, não é só... como é que
não é só a parte cognitiva, não é só Exatamente. questão da mente, Sim. questão orgânica mesmo, das hormonas. Sim. Podemos ir à parte da alimentação. Completamente. Hormonas do apetite. Olha, há um neurologista americano que é assim mundialmente muito conhecido na área do sono, que se chama Matthew Walker. Ele até tem um livro traduzido em português muito bom que se chama Porque Dormimos, recomendo vivamente. E a definição que ele dá de sono é a melhor definição que eu já li. E olha que eu já li muitas. Ele diz que não existe nenhum órgão ou sistema que não melhore quando dormimos bem e que não pior quando dormimos mal. Portanto, isto é. Eu por acaso conheço esse livro. Conheces? Conheço esse livro e já vi Sim. algumas reportagens dele também relativamente ao sono. E uma das coisas que me ficou e que me surpreendeu bastante foi que ele começou o doutoramento dele a tentar perceber as alterações do sono das pessoas que tinham diagnóstico de Alzheimer. E depois acabou por redirecionar, percebeu que era exatamente ao contrário. Pessoas que durante toda a vida, tu serás mais especializada talvez do 0 aos 5, 018, 018, ponto, pediatria. Mas, ou melhor, começa aí. O mau sono começa aí um hábito para a vida, não é? Sim. E ele percebeu que era exatamente ao contrário. Pessoas que tinham já desde criança um sono pobre é que tinham predisposição para ter alterações neurológicas. Olha, eu falo muito sobre isso quando converso sobre a importância do sono e uso sempre especificamente esse exemplo da doença de Alzheimer. Nós, quando estamos a dormir, nomeadamente na fase mais profunda do sono, na fase 3, nós fazemos um género de limpeza através do nosso líquido cefalorraquidiano de uma substância que é um lixo metabólico que nós produzimos, que é a beta-amiloide. E como a maior parte das pessoas, por diversos motivos, que se quiseres posso-te enumerar alguns, tem déficit de sono profundo ou tem um sono profundo extremamente interrompido, essa limpeza nunca é feita corretamente. É como se os senhores da limpeza nunca fizessem bem o seu trabalho. E essa substância vai se acumulando ao longo da vida. E aquilo que ele explica, e que é o que a evidência nos mostra, é que a acumulação dessa beta-amiloide no cérebro ao longo dos anos, portanto de forma crónica, é um fator de risco fortíssimo para o desenvolvimento de doença de Alzheimer. E é exatamente isso que tu dizes. Portanto, ele percebeu perfeitamente, espera lá, mas estas pessoas têm todas um histórico de mau sono, e começou-se a estudar o mecanismo de forma inversa, e de facto foi esta conclusão que se chegou. E isto vai, se eu estiver a falar mais, diz-me. Não, e isto vai. Perfeito, está perfeito. Eu embalo muito na Tá conversa. perfeito. E isto vai exatamente de encontro àquilo que tu estavas a dizer. Nós sabemos atualmente que a forma como nós dormimos nos primeiros 6 anos de vida, portanto, na forma como estamos a construir a nossa casa, tem um impacto muito importante na nossa saúde até à idade adulta. Porquê? Vamos pensar assim. Tu, há bocado disseste que estavas a construir uma casa, não é? Quando estás a construir uma casa, imagina que tu tens um orçamento, até é bom, imagina que tens um orçamento de 1 milhão para a tua casa e decides gastar 800 mil euros na decoração porque contrataste o decorador, não sei o quê, com os móveis todos, não sei o quê. E o terreno até é bom e tu poupaste nos materiais de construção, não é? Usaste umas coisas mais fracotas. A casa pode estar muito bem localizada, a casa pode ser linda de morrer, mas tu vais ter umidade, tu vais ter infiltrações, tu vais ter problemas porque a construção foi mal feita. É exatamente assim que temos de olhar para a primeira infância. A primeira infância, metabolicamente, é uma casa em construção. E depois podíamos ir ao pormenor e falar da cronobiologia, ou seja, cada célulazinha do nosso corpo tem um gene relógio que está em formação, não é? A nossa pressão arterial tem um ciclo circadiano, a nossa produção de insulina tem um ciclo circadiano, a nossa frequência cardíaca e respiratória tem um ciclo circadiano, altamente dependentes do sono. Quando tens uma criança que na primeira infância teve sempre um mau sono, e um mau sono não é não dormir as horas. Por exemplo, vou-te dar um exemplo muito clássico na nossa população. Um miúdo que na primeira infância nunca tem horários para nada. Anda ao sabor da vida dos adultos, ao fim de semana deita-se à meia-noite, durante a semana deita-se às 10, mas depois se for preciso ao fim de semana deixam-no dormir até às 11 da manhã, e depois durante a semana tem de acordar às 7 porque tem de ir para a escola, ou seja, um miúdo que não tem uma rotina regular tem maior predisposição a desenvolver na idade adulta obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, porque os círculos circadianos destes sistemas andaram constantemente numa aleatoriedade que não ajuda à construção da casa.
Então, de facto, o sono não é o único, a alimentação também, não é? Nós sabemos que a alimentação dos primeiros anos de vida também é muito importante nas questões da microbiota e por aí fora, mas o sono também tem aqui um papel extremamente determinante. Os ritmos de sono-vigília que nós vamos incutir às nossas crianças vão ter um impacto gigante naquilo que vai ser a sua saúde na idade adulta. E podemos até estabelecer uma relação direta. E dizias que não é só o sono, por exemplo, a alimentação, o exercício, mas também podemos ser mais. Qual seria a palavra mais correta? Ir mais atrás e relacionar mesmo o sono com esses mesmos outros fatores de fome, de alimentação, de energia para fazer desporto, Sim. de vontade de praticar desporto, que tudo isso é quase uma massa que se influencia entre si, que no fundo vão ter repercussões futuras que nós, passando a redundância, andamos a dormir. É E verdade, não, sim. parece que não queremos ver, não é? É Parece verdade, que sim, é temos verdade. muita informação, temos os estudos, temos tudo e por alguma razão parece que só nos preocupamos mesmo com o sono quando passa a ser um problema. É verdade, sim. E atenção, porque a percepção de problema é diferente, não? Ainda hoje eu tive essa conversa, convidaram-me para fazer uma conferência sobre o sono do adolescente. E eu disse assim: eu posso fazer, mas vocês não vão ter adesão, ninguém vai querer saber. E diz assim a pessoa que me convidou: mas espera lá, mas o sono dos adolescentes não é importante? Não há montes de adolescentes com problemas de sono? Eu, mas eles não percepcionam como um problema. Porque as famílias percepcionam como um problema quando interfere com o sono dos pais. Pois. Por exemplo, o meu filho, com 12 anos, acordar 3 vezes de noite e vir para a minha cama é um problema muito grave. Eu preciso de uma consulta urgente agora. O meu filho adormecer à meia-noite todos os dias e ficar a jogar e de manhã ter dificuldade em acordar e não ter apetite e não dormir com qualidade, porque até dorme com a televisão ligada no quarto, não é um problema que os pais percepcionam e para o desenvolvimento da criança é mais grave o segundo cenário do que o primeiro, por exemplo. Pois, não é? pois. Porque o meu filho até dorme 13 horas seguidas e tu vais a ver e essas 13 horas são em horários errados, o sono não é igual, dormir das 11 da noite às 7 da manhã não tem a mesma qualidade do que dormir numa criança das 8h30 até às mesmas 7, não é igual. Certo. E depois é isso, os pais não percepcionam isso como um problema, porque o meu filho até dorme 12 horas, sim, mas lá está, em horários errados, dorme com luzes no quarto, leva o telemóvel para a cama, e depois se fizéssemos um estudo do sono a estes miúdos, os pais ficavam assustadíssimos. Se eu lhes dissesse assim: olha, a qualidade de sono normal, portanto, a eficiência do sono, o valor normativo é acima de 90%, o seu filho tem 60%, e a mim não me espanta nada que se tu começasses aleatoriamente aí a fazer estudos de sono aos miúdos adolescentes, as qualidades de sono iam ser miseráveis. Miseráveis. E podemos. Outro dos tópicos que eu acho que de há uns anos para cá não seria tanto um problema e pela força da vida, da forma como nós estamos a viver agora, os ecrãs, seja um telemóvel, seja um tablet, um computador, seja a televisão acesa no quarto enquanto se dorme, isso tem influências muito negativas, tanto no adormecer, e às vezes as pessoas acham que não, mas mesmo durante o sono também não é. Sim. Olha, é bom. muito frequente nos adultos, principalmente na nossa geração, e se calhar um bocadinho até mais atrás, terem o hábito de adormecer a ver televisão, porque pronto, foi uma fase de infância onde a televisão era o nosso entretenimento principal, não é? E é frequente, e durante muito tempo, até antes de entrar para estas áreas de sono, eu tinha televisão no quarto e adormecia a ver televisão. E muitas vezes criamos aquela ideia de que eu até durmo melhor, porque isto ajuda-me a adormecer, isto até parece que me embala, isto é bom. Só que o que as pessoas não entendem é que, por exemplo, aquilo que falávamos há pouco do sono profundo, quando nós adormecemos a ver ecrã, temos 2 problemas com isso. Temos, em primeiro lugar, um atraso no início do sono profundo, portanto, o cérebro esteve altamente estimulado do ponto de luz e do ponto de vista visual até adormecer. Adormecemos por exaustão. Adormecer por exaustão não é igual a adormecer fisiologicamente. O ideal é eu vou para a cama
eu estou com tudo apagado, estou acordada, viro-me para o lado e em 15, 20 minutos, meia hora no máximo, adormecer. Não precisar, quando as pessoas dizem, meu filho não adormece sozinho, a maior parte dos adultos também não, adormece com a televisão ligada e se não a tiver ligada tem dificuldade em adormecer. Portanto, o que vai acontecer é que tu tens um atraso no início do sono profundo, porque adormeceste por exaustão, e depois, outra coisa péssima, que é, quando tu estás a dormir, aquela mudança, a televisão ficou ligada, não é? Porque até adormeceste no sofá, aquela mudança de luz da televisão, mais claro, mais escuro, tu conscientemente não percepcionas porque estás a dormir, mas o teu cérebro continua a percepcionar aquilo que está a acontecer e vai micro-despertando porque há estímulos externos. Eu, quando estou a dormir, não estou em coma, não é? O meu cérebro continua a perceber. Imagina, eu estou a dormir, se tu fizeres um barulho assim, não sei se ouviu, na minha mesa, eu posso não acordar, mas aquilo provocou-me um micro-despertar. Alguma parte do teu corpo ficou em alerta, Exatamente, não é? eu saí da fase do sono em que estava, passei para uma fase de sono um bocadinho mais superficial e isso, de alguma forma, interferiu com o meu sono. Então é isto, não é? Quando tu estás exposto ao ecrã até adormecer, são estas duas consequências que vais ter. Se fizeres isso pontualmente, não é? Toda a gente de vez em quando adormece no sofá, não traz nenhum malefício para a tua saúde, da mesma forma que não te faz mal comer umas porcarias de vez em quando. Se isso é a tua rotina de sono, sim, então a probabilidade de teres um déficit de sono profundo, uma acumulação de beta-amiloide e de estares a caminhar para um aumento do risco de desenvolver Alzheimer é muito grande. É muito grande. E podemos dizer que existe hoje ou uma das pandemias, já que viemos a seguir à pandemia do Covid, mas caminhamos para uma pandemia de crianças, vamos falar mais de adolescentes até aos 18 anos, Sim. crianças que estão cada vez mais expostas a ecrãs, cada vez mais têm Pois. facilidade em ter acesso a tantos dispositivos que se calhar há 30 ou 40 anos atrás havia só essa televisão no Sabes, quarto. nem tanto. Eu, quando comecei a trabalhar em pediatria, eu não precisava, eu não perguntava. Eu tenho um guião da consulta para não me esquecer de perguntar nada. Eu não tinha no meu guião bebés de 7, 8, 9 meses, eu não perguntava vê ecrãs. Eu não fazia esta pergunta. Agora eu tenho de fazer, porque a resposta muitas vezes é sim. E vou-te dar um exemplo. Ainda ontem eu perguntei a um bebê de 8 meses: então, e ecrãs? Tem alguma exposição? Sim, só um bocadinho de manhã, 40 minutinhos o Mickey. Primeiro, 40 minutinhos não é um bocadinho. E segundo, não existe só um bocadinho para um bebê de 8 meses, não é? Ou 7, ou o que for. Porque qualquer bocadinho naquela idade é imenso, Muito. não é? E de facto, aquilo que nós verificamos é que a exposição é cada vez mais precoce. Muitas vezes os pais veem como inofensivo e na minha consulta há muitas famílias que não fazem nada dos miúdos sem dispor um ecrã à frente. Comem com ecrã, para vestir é preciso ecrã, para mudar uma fralda é preciso pôr um telemóvel, para fazer viagens de carro e nem pensar, tem de ser com o telemóvel. E tu vais a ver e somas o dia todo daquela criança e 4 horas aquela criança teve com o ecrã à frente. E o grave disso nem é só o sono. Tu estás a dizer a uma criança, isto agora não quero divagar muito, mas repara, vestir, tomar banho, comer, são tarefas, é o básico, é o mínimo, não é? Tu estás a dizer a uma criança que ela tem de fazer isso sempre entretida. E olha, uma coisa que eu digo muitas vezes, a minha filha mais velha já tem 7 anos e às vezes ela diz, não me apetece nada tomar banho, não quero. E eu digo-lhe muitas vezes assim, filha, o banho não serve para nos fazer felizes, não é? A gente toma banho porque tem de ser, não é? Nem tudo o que nós fazemos temos de tirar Alguma coisa boa. Não tem de ser tudo alegre e feliz. Às vezes eu detesto pentear o cabelo depois do banho, é uma chatice, não gosto, tem caracóis, está no trabalho, não gosto. Mas não deixo de o fazer porque não vou sair para a rua toda despenteada. Claro. E esta ideia que estamos a passar aos miúdos que não gostas de mudar a fralda, pomos-te um telemóvel. Não gostas de cortar as unhas, pomos um telemóvel. Não gostas de andar de carro, pomos-te um telemóvel. O problema disto é o exponencial. E isto não sou o que estou a dizer. Há montes de trabalhos que mostram que quanto mais precoce é a primeira exposição, maior é o tempo de ecrã depois nas fases mais pré-adolescência, a partir dos 5, 6 anos. Claro, é fácil perceber isso, não é? Se tu começas a dar um ecrã aos 6 meses, aos 7 ou 8 meses, aos 2 anos esta criança tem um iPad. Precisa ainda de mais. Pois. Exatamente, não é? E depois, pronto, lá está. Eu entendo, eu não sou insensível ao argumento de que as pessoas têm vidas complicadas. Ok.
Mas eu não consigo concordar totalmente com isso. Eu também tenho uma vida complicada. Pesando uma coisa e outra entre a vida complicada e o bem mesmo bem, não é o bem que nós percepcionamos, Sim, mas o bem futuro principalmente, não é? sim, Porque uma criança que desde os 7 meses que já está. E se formos a falar daquela janela de tempo de vigília e sono que antes de começarmos a gravar falámos sim, um é bocadinho, verdade. ah, Sim. saberás melhor do que eu, mas aos 7 meses. É 2 horitas, não é? Pois, não É é? isso, E 40 minutos num claro. período de 2 horas Era é sempre antes de imenso, não é dormir. só um bocadinho, É é, imenso, é muito e tempo. mesmo tenho miúdos aos 2 anos, tu notas um exponencial de ecrã muito grande. Eu, lá está, até ao ano, eu ainda tenho muitas famílias na minha consulta, perdão, sendo que eu tenho muito privilégio, porque as pessoas que me procuram são pessoas mais predispostas a ter cuidado com o sono. Portanto, a minha amostra é muito enviesada, não é? Se formos para a população Em geral, comum, não é? em geral, eu acho que não é assim. Mas eu até há um ano ainda tenho muitos miúdos que os pais me dizem: ai não, é mesmo muito pontual, é uma videochamada, olha, é uma coisa muito pontual. Quando eu digo exposição a ecrãs, não é, ai, uma vez mostrei-lhe um vídeo não, do Mickey, não é isso. Estou a dizer ter na rotina, É não é? inserir na Criança, rotina o ecrã para fazer exatamente, qualquer para fazer coisa, não é? Todos coisas, os não é? dias. Sim, isso é que faz mal, não é? Porque a criança faz videochamadas com os avós de vez em Sim, quando, que não isso é? tem problema. Obviamente que Pois. não, não é? Nem 8 nem 80. Uhum. Mas efetivamente tu notas, mesmo na minha população, a partir dos 2 anos, eu já não ouço ninguém a dizer a não ver. Não tem nada. Não ver, isso já não existe, não é? E nós sabemos, as recomendações são que até aos 2 anos, posição zero. E após os 2 anos, máximo meia hora por dia, idealmente. Mas outra coisa que é importante, que era isso que eu ia dizer, idealmente episódios de coisas. O YouTube tem um problema muito grande para os miúdos, que é quando tu pões um miúdo de 2 ou 3 anos a ver um episódio da Porquinha Pepa ou da Patrulha Pata, aquilo primeiro tem 10 minutos. Uhum. Depois aquilo tem uma cadência de ação e uma história que se desenrola. A criança tem que ter algum raciocínio para acompanhar o que está a acontecer. O YouTube dá-te um zapping com um clímax constante, que é este vídeo está a ficar chato, quero outro, este vídeo não, agora está É só monótono, não fazer quero. swipe e tem logo outra coisa nova. Exatamente, é o imediato. Pois. E depois a gente diz assim: porque ele não tem paciência para nada, porque ele não espera 5 minutos sentado pela comida, porque ele não consegue brincar sozinho, porque ele não se entretém com nada. E quando começas a ouvir estas frases e começas a desenrolar o novelo, Está tu vais relacionado. perceber. Atenção, isto é a minha Sim, minha sim. percepção, nunca fiz um estudo sobre isto, não é? Mas tu vais percebendo que, ok, este miúdo tem telemóvel para ver YouTube desde 10 meses, 11 meses, um ano, não é? E é normal, e há alguns trabalhos que mostram isso, que os miúdos que fazem zapping têm a menor capacidade de foco comparativamente aos miúdos que veem uma coisa estática, ou seja, um episódio. Não ficam obrigados a concentrar-se numa coisa que não lhes agrada assim totalmente, não é? Porque passam logo É verdade, ou sim. para o episódio seguinte ou para outra coisa qualquer. Exatamente, não é? Mesmo, é o YouTube na televisão, é igual, os miúdos com o Tem comando vão tem comando mudando, e não muda é? E logo, sim. depois vais ver um filme, depois dizes assim, o meu filho, o meu Joãozinho tem 4 anos, ou 5, ou 6, e ele não consegue ver um filme do início ao fim. Claro que não, sempre que o filme começa a ficar chato, ele pode Pois. mudar. E sabes que outro dia a minha filha disse uma coisa que eu pensei assim, isto é ridículo, isto é ridículo. Outro dia estava a ver um filme com a minha filha, mais velha, mas estávamos a ver na televisão, no Hollywood, estava a dar um filme, o Happy Feet, dos pinguins, e começamos a ver. E aquilo Tinha deu um intervalo. intervalo. Tinha intervalo. A minha filha diz ela assim, bem, que é isto? E eu disse, filha, é publicidade. Ela, no meio do filme? E eu, sim, Inês, é intervalo. E ela, intervalo? Ela ficou chocadíssima. Ela disse, puxa à frente. Pois. E eu disse, não dá. Não dá. E explicar. Ela, mas não, e ela no comando, eu, Inês, não dá, está a dar agora. E eu, sabes, levei ali um choque de realidade. Pensei assim, pois esta miúda não sabe o que é um intervalo. Não Um é? choque de gerações, porque Completamente. para nós o intervalo fazia parte dos bonecos, dos filmes, de tudo. não é? Exatamente, não é? Era aquela coisa de se o telefone tocasse eu ficava sem internet no Sim, computador. exatamente, exatamente. Tinha de esperar. Não é? Ouvias logo o clique do telefone e ficavas. O router desligava mesmo. Sim, e é assim, e isto assusta-me, não é? Assusta-me enquanto mãe e Netflix e no YouTube, isso tudo, não há é verdade. intervalos. Sou-te sincera, as minhas filhas ainda não sabem o que é o YouTube. Mesmo a de 7 anos, desconhece o fenómeno. Ainda consegui até agora, elas veem televisão,
mas nunca lhes dei, elas não sabem sequer que o telemóvel dá para ver coisas que não sejam chamadas e videochamadas com a família. Mas um dia onde descobri, pois obviamente, um dia onde para já ainda não sabem. Estão protegidas para já. Já estão protegidas. Ainda não sabem. Ainda não sabem. Olha, pegando agora também uma coisa que disseste há bocadinho, um tópico que eu tinha aqui para abordar contigo. Notas então que as pessoas que te procuram, vou fazer dois assuntos na mesma questão, que é se as pessoas que te procuram são, que já me disseste que sim, já me deste a entender que sim, são pessoas que já estão mais despertas para o sono, mais atentas, não é o comum cidadão que não tem acesso à informação e que não sabe que o sono efetivamente, as pessoas quando procuram já sabem, além de ser já um problema, não é? O sono dos filhos já ser um problema para eles, as pessoas já pesquisaram alguma coisa, já trazem alguma informação sobre isso e se calhar também por isso é que chegam a ti. E se notas também, isto é uma curiosidade pessoal, que se tens mais pais de primeiros bebés, pais de primeira viagem a procurar-te ou não? Achas que é igual? Sim, eu faço todos os anos, no início do ano, vou fazendo um Excel onde põe, eu sou muito amiga do Excel, sou gozada por causa disso, há gente que eu não vivo sem Excel, e eu vou fazendo assim um bocadinho essa estatística, não é, da minha consulta, porque é que vieram, de onde é que vieram, resumo do ano, sim. E é engraçado, então, eu tenho há um grupo de pais que vêm muito encaminhados dos pediatras e dos médicos de família, portanto os pais zero importância com o sono, nem sabia que estava a fazer assim tão mal, mas houve um pediatra, houve um médico de família que achou que aquilo não estava a correr bem e encaminhou. Depois tenho os meninos que já vêm com as patologias, com os autismos e com a hiperatividade e assim, esses vêm sempre encaminhados da consulta multidisciplinar, mas dentro dos pais comuns, digamos assim, eu tenho efetivamente, a maior parte são pais de primeiro filho, e tenho uma coisa de há 3, 4 anos para cá que eu não tinha antes. Eu tenho uma média de 20 a 30% dos meus pacientes, o que é bastante, que não têm nenhum problema e que vêm fazer um género de follow-up. Ou seja, dizem-me assim: meu filho, à partida, pelo que eu percebi, dorme normal para a idade, não tenho um problema, mas não quero ter. E quero ter acompanhamento no sono. O que eu ao início achava que não fazia sentido, e muitas vezes até dizia aos pais: não, mas não se vai ao ortopedista se não temos um problema. Não se vai. E depois comecei a perceber: espera, mas. Claro, não precisam ir todos os meses, como é óbvio, não é? Mas se naqueles momentos-chave em que nós temos de fazer coisas diferentes com os miúdos, estes pais tiverem orientação, se calhar nunca vêm a ter um problema e até pode fazer sentido. O resultado será diferente. Exatamente. Então é isso, tenho muitos pais que vêm quando têm um problema e estão desesperadíssimos, não é? E tenho muitos pais de segundo filho que vêm com esta questão de, no primeiro ajudou-nos muito, foi ótimo, então agora eu quero fazer tudo direitinho com o segundo e venho mesmo não tendo problema. Ele dorme muito melhor que o irmão, ouço isto muitas vezes, dorme muito melhor que o irmão, mas eu quero vir para fazer tudo direitinho desde o início. Sim, isso eu já noto muito, essa quero mudança. Potenciar ao máximo, apesar de não ser um grande problema, lá está, agora sim estão despertos, mas é uma pena nós não estarmos ou não sermos educados, não sermos, lá está, falta literacia em saúde, falta literacia, podemos dizer em bem-estar, falta literacia em bem-estar. Era suposto os pais, quando têm um bebê, saberem o que fazer com o sono do seu bebê, se nós, enquanto sistema de saúde, não tivéssemos falhado, não é? Pois. Porque repara, acho ótimo na preparação para o parto falar da temperatura da água do banho e da mudança da fralda, do coto umbilical, é super importante também, mas ninguém explica aos pais, por exemplo, que um bebê com um mês não pode estar mais do que 1 hora acordado e tem de o pôr a dormir mesmo que ele não lhe dê sinais de sono, porque senão aquele bebê vai ficar exausto e entrar num loop de choro. Ninguém diz isto aos pais, não é? Então, sim, eu acho que se os pais previamente, se nós tivéssemos uma preparação para o parto que incluísse as temáticas de sono, e não é preciso ser um especialista, não é? Um enfermeiro, quando fala de vários assuntos na preparação para o parto, também podia haver uma aula. Tem buscar conhecimento de várias áreas para dar ali aquela consulta. Mas não falam, ou quando falam é assim uma coisa muito superficial do género, falam imenso, que é super importante, não todos valorizar, sobre síndrome de morte súbita, o sono seguro, importantíssimo.
mas tudo o resto também era Ou seja, não é para retirar nada ao que é ensinado, é para Era para acrescentar mais uma, claro que não é uma sim. preocupação, mais uma atenção, para acrescentar Exatamente. despertar. As pessoas Exatamente. não estão despertas, a não ser que mexe efetivamente com a vida delas, as pessoas não estão Não, as despertas pessoas nem imaginam para que o vão ter um impacto problema de sono. de sono. Aliás, estavas a dizer doenças de sono, as pessoas até ficavam assim, Sim, estranhavam como é que se está doente. Conhece muito a apneia de sono, sim, mas é a rainha, eu digo sempre é a a rainha apneia de sono deve ser o mais famoso Eu dou dos sempre o exemplo da problemas. apneia de sono porque as pessoas. Pois, eu já sei. Ok, então existe uma É doença de tipo sono. isso, É né? isso. Quando a classificação internacional de doenças de sono tem mais de 100, não é? Mas Pois, as pessoas conhecem. A apneia de sono toda a gente a conhece. apneia de sono já é um problema mais Sim, e se lhes conhecido. falares em sonambulismo e tal, toda a gente sabe mais ou menos que Pois. isso. Ai, são doenças de sono. Já vi nos filmes, Sim. já vi aconteceu E alguém. já. Sim, é um bocadinho por aí, é verdade. Existe alguma. Sim, algum. Acredito que existirão mais que um, mas existe algum mito, alguma coisa assim enraizada na nossa sociedade que tu gostasses de conseguisses Sim, erradicar, conseguisses, o olha, meu clássico, dizer sim. ok, acabou isto, não se faz mais isto. Sim, então. Não se põe as crianças a dormir com luz e com barulho para aprenderem a distinguir o dia da noite. Isto é um mito que não tem pés nem cabeça. Então porquê? Vou aproveitar o meu tempo de antena. Força, força. Em primeiro lugar, nós aprendemos a distinguir o dia da noite no momento da concepção, não é? Cada célula do nosso corpo, dizia eu há pouco, tem um gene relógio e esse gene relógio contém a expressão do nosso ritmo circadiano, ou seja, dos nossos ciclos de luz e de escuridão. Portanto, 50-50 do pai e da mãe, seja uma FIV, seja método tradicional, quando aquilo se junta, vai lá a nossa informação. A partir do primeiro trimestre, portanto, dos 3 meses de gravidez, as hormonas, através da placenta da mãe, a placenta fica funcionante, também dão essa informação. Ou seja, a mãe já está a dizer ao bebê, através dos seus ritmos hormonais, quando é que é de dia e quando é que é de noite. Quando a criança nasce, as hormonas e os ciclos hormonais estão todos muito baralhados e também porque as crianças, os bebés recém-nascidos, precisam de se alimentar com padrões muito frequentes, parece que o dia e a noite é tudo igual. Mas na verdade eles não estão confusos, eles só têm um padrão ainda irregular. Quando as pessoas põem os bebés a dormir na sala, com as persianas todas abertas, com o aspirador e mais não sei o quê, porque eles têm de se habituar, a única coisa que estão a fazer é promover-lhes um sono de má qualidade. A criança até pode dormir muito, mas chega ao final do dia, está cansada porque o sono não foi suficientemente reparador. E, na verdade, isso não vai ajudar a distinguir dia da noite, porque não é preciso fazer isso já é genética. Atenção, que não é preciso fecharmos-nos num quarto escuro para os bebés dormirem durante o dia. Não é isso que eu estou a dizer. Podem dormir na sala, a única coisa que temos de pensar é se eu fosse dormir uma cesta aqui, neste sítio, como é que eu colocava o ambiente? Se cá baixava um bocado a persiana, se cá desligava as luzes e não vou fazer uma chamada em alta voz aqui ao lado. É só pensar assim. Quando o meu marido ao domingo adormece no sofá, eu tenho algum cuidado com o barulho. Porque é que eu não faço isso quando Com o o meu bebê bebé, a que dormir? ainda mais sensível é, não é? Exatamente, essa ideia dele tem de se habituar é um disparate. Porque é que a criança tem de se habituar a dormir com má qualidade? Eu não gosto de dormir com barulho e com luz, à partida ninguém gosta, não é? Portanto, esse é assim, nos bebés, no departamento dos bebés, esse é um mito que eu gostava mesmo que toda a gente parasse de Abolice. dizer e abolisse, porque é assim. E a ideia também das regressões do sono é uma coisa que me chateia um bocado. A ideia de que todas as crianças que dormem mal estão numa regressão do sono. E na verdade isso não Não é bem acontece, isso. não é bem É assim. mais complexo do que isso. Sim, é muito mais complexo do que isso. E depois os pais agarram-se a isso e normalizam o Pois, caos. Acham que a criança aceitam. está. Aceitam. Aceitam, Ele ok. está a dormir É uma mal há um fase. ano porque Uhum, ele está na regressão dos uhum, 9 meses. Não, ok. não é E isso. se for, há uma regressão para qualquer. Às Há 18, às sempre, 10, se tu às procurares na internet, há sempre alguma há uma coisa que regressão para todas justifica. as idades. Todas. E aquela expressão clássica, temos que os deixar chorar no berço Sim, até adormecer a chorar também sozinho. podia ser uma coisa, mas sabes que aí é diferente, isso não é bem um mito, isso é uma verdade de uma recomendação um bocadinho antiga. Nos anos 80, no boom da psicologia comportamentalista, do cãozinho do Pavlov, toda a gente conhece a experiência do Pavlov e da campainha, percebeu-se que a autonomia do sono, uma criança que sabia adormecer sozinha, dormia melhor. E essa premissa é verdade. E então,
A forma que se percebeu que isso acontecia é, ok, se nós não formos lá e ela aprender a adormecer sozinha, ela dorme melhor. E é inegável que uma criança que é autónoma no seu sono dorme melhor. Só que, o que acontece? Sabemos atualmente que, e está nas recomendações da Academia Americana de Sono, para tu teres um sono saudável e para trabalhares a autonomia de sono, é igualmente importante que a criança crie uma boa relação com o sono, que goste de dormir e que o sono seja um momento positivo. Até porque o sono é designado na literatura do guardião da personalidade, é durante o sono que nós vamos, nós, neste caso as crianças, vão construir, vão processar tudo o que lhes aconteceu durante o dia e vão fazer ali o seu puzzle e processar. E nós sabemos que a intensidade com que armazenamos e processamos as emoções é de trás para a frente, ou seja, aquilo que eu acabei de viver antes de dormir, e por isso é que à noite os problemas têm todos uma dimensão maior. Aquilo que eu acabei de viver antes de dormir tem um impacto maior em mim do que aquilo que eu vivia às 10 da manhã. Então, posto isto com o avanço da neurociência e das áreas do desenvolvimento da personalidade e dos esquemas mentais que dão origem ao nosso ser, percebeu-se que uma criança que adormece a chorar, como não é preciso ser nenhum gênio para perceber, não é uma emoção positiva para ter antes de dormir e que a probabilidade de desenvolver medo de dormir, ansiedade em relação ao seu sono, sensação de dormir não é uma coisa positiva, predispondo ao desenvolvimento de insónia ou de problemas de sono mais à frente, é maior. Então, com o tempo, essa recomendação foi caindo. Só que, como na tua área também acontece, e na verdade não é porque as pessoas são todas horríveis, mas é normal. Imagina, alguém que se tenha formado no boom dessa recomendação e que não é especialista no sono, eu não estou sempre a ver, eu sei um bocado de alimentação, mas eu não estou sempre a ver recomendações novas e super atuais de nutrição. É uma área que eu gosto, que me interessa, mas eu não estou sempre a ler novidades e se calhar a falar com um amigo vou dizer uma asneirada que se calhar agora não é assim. E é isso que acontece com às vezes alguns pediatras e algumas pessoas que dizem tens de deixar chorar. E isso lá está, não é um mito, vem de uma recomendação antiga que neste momento está desatualizada por este motivo. Mas que ainda está muito enraizada na cabeça das pessoas, não é? E de facto, a autonomia de sono é importante, não é para ser trabalhada desta maneira. Pronto, mas é eficaz. Quando as pessoas me perguntam, e neste tipo de entrevistas fazem-me sempre essa pergunta provocatória, que é, deixar chorar para os bebés, funciona? Sim, funciona. Qual é o objetivo? Que adormeçam sozinhos e que durmam melhor? Sim, vai resultar. Da mesma maneira que se eu tiver uma criança que não aumenta de peso e lhe der gelado e batatas fritas todos os dias, ela também não engorda? Engorda, claro. Pronto. É saudável? Não. Não, é como o sono. Pois. Aquilo, se me perguntarem assim, o meu único objetivo de vida é que o meu filho em 3 dias esteja a dormir sozinho e não me chame. Deixá-lo chorar até à exaustão, vai fazer isso? Sim, se o seu único objetivo de vida for esse, vai resultar. Se não quiser saber de mais nada. Se não quiser saber de mais nada. Dele, o desenvolvimento, a personalidade, tudo. Sim. Se fosse Ok, só vá esse por aí. o objetivo, Vá por aí. vai resultar. Ok. Portanto, é um bocadinho por aí que ainda se ouve tanto essa recomendação de deixar chorar. Eu desconhecia que em alguma parte da evolução da ciência e da medicina chegou a ser mesmo recomendado. Pensei que fosse uma coisa mais de casa. Uma coisa Não, mais social. estava mesmo nas recomendações. E repara, os métodos de extinção gradual, que é assim que é chamado, a extinção da presença do adulto, ainda são recomendados na Academia Americana de Sono nos guidelines de 2017. Só que o que eles referem, imagina, nos guidelines anteriores de 90, diz lá que trabalhar a autonomia, recomendação máxima é pousar a criança no berço e afastar-se gradualmente no berço, não respondendo ao choro da criança e não mantendo contacto visual. Está lá escrito isso. Nos guidelines mais recentes diz que a autonomia de sono deve ser trabalhada de forma gradual, com presença do adulto, criando uma boa relação com o sono, percebes? Portanto, a base é a mesma, ou seja, todos queremos a mesma coisa, que eles sejam autónomos, Mas a forma é diferente. A forma é diferente. Sim. E achas que tem implicação ou benefício ou malefício no sono? Eu já percebi há um bocadinho que disseste que também desconhecia isso, que as emoções para o final do dia
tendem a ser recebidas ou percebidas ou processadas de uma forma diferente. Mas achas que tem na qualidade ou na tranquilidade, se calhar, do sono, as últimas emoções ou a última mesmo, o facto de, antes mesmo de dormir ou de adormecer, uma emoção positiva ou uma emoção negativa, isso tem impacto na serenidade ou na Olha, qualidade até do sono? onde se sabe, sim. Ou seja, há alguns trabalhos que mostram que, mesmo nos bebés, os bebés que têm experiências emocionais positivas na hora de dormir, têm alterações benéficas na arquitetura do sono. Ou seja, os processos de maturação cerebral que ocorrem durante o sono, e isto é estudado com a eletroencefalografia, não é? Que os padrões de sono destes bebés têm. Ou seja, desculpa a redundância, têm padrões de sono mais saudáveis e mais ajustados à idade quando têm processos de adormecer mais pacíficos e quando de facto tiveram experiências emocionais positivas antes de dormir. Obviamente que, imagino eu, isto não é uma escala de medição. Adormeceu muito feliz, tem um sono. Mas, por exemplo, uma coisa que estas questões da memória, assim, não são a minha área de especialização e eu não sou de todo detentora de propriedade para falar sobre isto. Mas imagina, uma coisa que às vezes nós nos esquecemos. Às vezes nós dizemos assim, eu já disse isto muitas vezes. Não vamos a tal sítio com ela tão pequenina porque ela não se vai lembrar. Não é verdade. Imagina que tu foste à praia quando tinhas 9 meses, não te lembras? No entanto, não tens recordação onírica. Ou recordação onírica eu não consigo dizer. Quando eu tinha 9 meses, eu fui à praia e gostei muito porque vi não sei o quê. Não consegues fazer isto. No entanto, a sensação que a praia te deu naquele momento foi armazenada no teu cérebro e tu percebeste que quando estive naquele lugar sentia esta coisa, não é? E aquilo ficou ali, construíste uma bolinha da tua memória. E por isso é que às vezes já aconteceu a toda a gente estar num lugar e tu teres ou sentiste muito bem naquele lugar ou teres a sensação de que já estiveste ali. E às vezes as pessoas levam isso para o místico, não é? Sim. Mas não é. O que é que pode acontecer? Ou das duas uma. Ou já estiveste de facto naquele lugar e não tens recordação consciente, mas o teu cérebro sabe que tu estiveste ali e naquele dia aquilo foi bom para ti. Ou então, e tu gravaste isso durante o teu sono, ou então não foi aquele lugar, porque a nossa memória é muito traiçoeira às vezes, não é? Ou não foi naquele lugar, mas aquele lugar tem alguma coisa que te faz lembrar um sítio que tu já tiveste e fomos lá buscar aquilo. E todos estes processos acontecem durante o sono, não é? Quando sonhamos e no nosso sono REM, o nosso inconsciente faz-nos É assim aqui que se grava, não é? É assim que ele Se vai escreve, gravar. fica escrito na memória. Exatamente. E também podes relacionar a nossa memória com o sono. Sim, sim. Há imensos trabalhos que mostram uma correlação fortíssima entre a nossa performance de memória. Olha, até há um estudo muito giro que eu, por acaso, não sei o nome do autor, mas posso ver, que mostrava que, até voltando à questão dos ecrãs, que os miúdos faziam um teste de memória qualquer, eram miúdos com 5 a 7 anos, se não estou em erro. Faziam um teste de memória e depois viam 9 minutos do SpongeBob. Por acaso fixei que era o SpongeBob. Por ser o SpongeBob. Sim, fixei isso. E depois faziam, passado não sei quanto tempo, o mesmo teste. E os miúdos tinham um declínio na memória muito significativo, era uma coisa estatisticamente mesmo relevante. E com o sono isso também acontece. Aliás, no tal livro do Matthew Walker, ele descreve montes de experiências e de estudos feitos com adultos, onde mostram o declínio da tua memória e da tua capacidade cognitiva à medida que tu vais ficando com privação. E depois uma coisa muito grave, e aí até falando em questão de acidentes e assim, é que tu nem sempre consegues ter percepção desse teu declínio cognitivo. Por exemplo, quando um adulto dorme mais do que 3 noites consecutivas, menos do que 6 horas, tu estás como se estivesses com uma taxa de alcoolemia elevadíssima. Só que tu não tens essa percepção. Há pessoas que acham que têm um dom especial para aguentar a privação de sono. E não têm. Não existe Podem isso. ter mais resistência, é verdade, mas não deixam de ter os efeitos negativos as consequências da privação de sono está lá. Por qualquer motivo, aquela pessoa é mais resistente a elas, da mesma forma que se tu puseres 2 pessoas em condições físicas muito adversas,
pode haver uma que resiste mais do que a outra, e isso não tem a ver com não lhes faz mal, não, tem a ver com uma tem mais resistência do que a outra. Então, sim, efetivamente o sono tem esse perigo, porque muita gente vai conduzir com 4 ou 5 horas de sono e acha, não é? Tem uma atitude um bocado fanfarrona, acha que eu estou Não ótimo. faz nada a mim. E o declínio cognitivo é impressionante quando nós dormimos mal, mesmo a capacidade de tomada de decisões, a impulsividade. Ficamos entorpecidos. Completamente. Uma pergunta que tinha aqui para te fazer, quase é também curiosidade pessoal, porque eu, pronto, trabalhando por turnos, eu faço no mínimo um turno noturno, ou seja, uma noite por semana. E noto que já faço esses turnos rotativos há cerca de 11 anos. E lá está, há 11 anos atrás eu perdi uma noite a trabalhar e quase não tinha impacto nenhum no meu dia a seguir ou no. E agora já não é só, passados 11 anos destes turnos, já não é só no dia a seguir. É, depois de um turno, de uma noite a trabalhar, eu quase que digo a semana a seguir É verdade. não é produtiva da mesma forma, não é satisfatória da mesma forma, a capacidade de concentração, de retenção de informação, tudo, de atenção, noto que há mesmo um declínio, não é? E podes relacionar mesmo isso diretamente com o facto Sim. de perder uma noite inteira de sono. Completamente. Tu disseste aí duas coisas que são importantes. Em primeiro lugar, os trabalhadores por turnos é um fator de, trabalhar por turnos é um fator de risco pesado para o desenvolvimento de distúrbios de sono. Não há volta a dar, não é? É. E depois, outra coisa. Há formas de tornar os turnos menos prejudiciais. Ou seja, por exemplo, num mundo ideal onde nós valorizássemos o sono, da mesma forma que há, por exemplo, a consulta do viajante, as pessoas que trabalham por turnos também deviam, pelo menos uma vez, ter uma consulta de sono para aprenderem a minimizar o estrago do seu trabalho por turnos. E aqui teria de passar por, nós lá no laboratório de sono, fazíamos, imagina, eu também fazia noites, não é? Só com o cuidado que nós tínhamos, também mal era, não é? No sono não termos este cuidado. Eu fazia noite à quinta e a minha noite era, por acaso não era à quinta, era à terça, não interessa, era sempre à terça. E isso é melhor do que às vezes fazer noite à terça, outras vezes fazer noite à quinta, outras vezes não fazer noite, outras vezes fazer 2 noites, não é? Quanto mais aleatório é o teu turno, pior é para a tua saúde, não só a nível de sono, mas a nível de apetite e tudo mais, não é? Portanto, por exemplo, então fazer sempre noite no mesmo dia da semana, não andar a saltitar, de sair do turno de manhã com óculos de sol para evitar a entrada de luz, não deves dormir mal chegas a casa, é preferível dormir tipo sesta, após o almoço, ou seja, há uma série de coisas que os trabalhadores por turnos deviam saber, devia-lhes ser explicada para minimizar o impacto negativo que é trabalhar por turnos, porque é. Não há forma Isto podia não ser tão penoso como é. Sim, exatamente. E outra coisa que tu disseste muito bem, todo no nosso corpo envelhece, não é? Os nossos centros de sono também envelhecem e o nosso sono também envelhece. Por isso é que tu, com 20 anos ou com 22 anos, aguentavas muito bem uma noite e caías à cama e se tivesses que dormir 12 horas, até dormias 12 horas, e a partir dos 30, 35 não é bem assim, não é? E a partir dos 40 vai ser pior. Tu já tens mais dificuldade em adormecer, mesmo que estejas muito cansado depois de uma noite, a facilidade em ter um sono reparador não é a mesma, o peso que te traz fazer uma noite também não é o mesmo. Obviamente que isto depois tem em conta outros fatores, tens filhos, o teu dia também não é tão descansado como era, não é igual, mas a idade é um peso grande nestas questões Mas do se sono. tirássemos tudo isso da vida, ter filhos, se fosse uma pessoa sozinha no mundo, era igual. Naquela altura e agora ia ser mais complicado, mais penoso sentirias agora uma diferença grande, sim. de fazer os turnos noturnos. Isso tem um impacto depois, risco cardiovascular, por causa sim, há uma correlação. fica... Aliás, há um statement da American Heart Association que fala sobre isso, sobre as alterações na hipertensão arterial nos trabalhadores por turnos. Eles têm até também um conjunto de recomendações. Sim, é muito frequente, conheço muita pessoas que trabalham comigo que já estão ali quase a saltar para a reforma, sejam auxiliares da saúde, sejam enfermeiros,
quase todos, ou uma boa parte dos que eu conheço em conversa, acabam por falar de fazer medicação antihipertensora. Sim, claro que tu tens aí muitos fatores confundidores, não é? Mas mesmo nos trabalhos, quando tu ajustas para todos os fatores confundidores, tu tens de facto um aumento de incidência de doença cardiovascular nos trabalhadores por turnos e obesidade também por causa da alteração das hormonas do apetite. E não te vou mentir que quando tomei a decisão de sair do São João, no meu Excel de prós e contras, um dos contras de estar no SNS e no São João era fazer noites e fazer turnos. Não foi o principal, porque é vida, não é? Mas estava lá, era uma coisa que me pesava. Foi um fator importante. Foi um dos fatores que me pesou para tomar a minha decisão, porque de facto não é fácil trabalhar por turnos. Nós não fomos programados, ou seja, indo de encontro ao autor desse livro do Why We Sleep, numa entrevista que eu vi dele, ele falava no nosso cronotipo. Eu creio que ele até dizia que 1/3 da população, se fôssemos assim a números redondos, 1/3 da população está mais apta, mais desperta. É o chamado morning person. Exatamente. Acorda às 6 da manhã, pequeno almoço e tal, um cafezinho. Depois há outros que é ali às 10 e tal, é que é a hora boa de acordar, e outros ainda mais tarde, que depois se estende para a noite. E se calhar isso era a forma até mais saudável que nós tínhamos de lidar. Exatamente. Tu tens os matutinos, não é? Que são as pessoas como eu, não é? Eu acordo às 6h30, gosto de treinar de manhã, tenho muita energia até às 11 da noite, até às 11 da manhã sou ótima, a partir das 11 da manhã começa a decair. Pronto, e depois tens outras pessoas que é ao contrário, não é? Que acordar às 6 da manhã nunca na vida e que a partir das 10, 11 é que o dia começa para elas. Pronto. E tens ainda outra fatia da população da qual eu invejo, que são os adaptativos, são pessoas que não têm cronótipo, que se adaptam a qualquer horário e são as pessoas ideais para trabalhar por turnos, são as perfeitas para os turnos, e por isso é que o trabalho por turnos pode ser mais disruptivo para uns do que para outros, não é? Se eu sou matutina e me pões a fazer muitas noites, tem um impacto pior do que se tens uma pessoa mais notívaga que faz muitas noites. Por exemplo, uma das minhas irmãs faz um horário noturno fixo, ela entra às 4 da tarde e sai à meia-noite, ela adora. Para mim, eu tinha envelhecido 30 anos a trabalhar naquele horário, não é? Ela adora. Se calhar não, ela será mesmo notívaga. Exatamente, para ela está ótimo, ela gosta imenso, diz que sente que nem trabalha, porque só entra às 4 da tarde, pronto. Enfim. E de facto há empresas, encargos criativos e assim, que têm muito isso em conta, que te põem a trabalhar no teu horário ideal, porque na verdade tu és mais produtivo, tens mais ideias. Eu tenho muito mais ideias em reuniões de manhã do que ao fim do dia, não é? Sempre. Portanto, sim, é verdade, também tens isso em conta, mas ninguém quer saber dessas coisas para nada, não é? Ninguém te vai perguntar no serviço. Exatamente. Exato. Dá-te mais jeito de fazer as manhãs, fazer as tardes. Gostas mais? Então gostas de noites. Quando é que és mais produtivo? Claro. Ninguém te pergunta isso, ninguém quer saber. Não é? Existe, ninguém quer saber. Mas realmente há outro tipo de empresas com outro tipo de mentalidade, se calhar até mais direcionadas a isso, à criatividade, ao pensamento abstrato, à criação de novas artes. Olha, desculpa interromper, eu não sei se tu conheces o professor Sarmento. Toda a gente conhece, eu disser assim, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid em Portugal. Ele apareceu na televisão. Eu trabalhei com ele nas doenças infecciosas. Ele é um doce de pessoa, eu tenho uma admiração enorme pelo professor Sarmento. E aqui há um tempo eu estava ali na FMUP numa aula de cronobiologia e ele estava lá na plateia e ele contou uma história que eu, como disse, respeito muito o professor Sarmento, nem fui verificar a veracidade, acredito mesmo naquilo que ele contou. Ele contou uma história de um indivíduo que era assim um CEO de topo, assim uma pessoa muito conhecida e que foi ser CEO de uma empresa que tinha uma filial qualquer na Alemanha e que lá o horário era super rígido e ele tinha de entrar às 8 da manhã. E ele, 10 anos depois de entrar nesse trabalho, ele começou a definhar, perdeu imenso peso, teve uma depressão, teve um estado depressivo, e depois teve um cancro e morreu.
E o professor Sarmento estava sempre a dizer isso, que ele estava a contar isso nessa lógica de aquele homem deixou de ter alegria, deixou de ter capacidade de Por lhe funcionar. mudarem o horário. Claro que eu não estou a dizer que ele morreu Sim, por lhe sim. mudarem o horário, não é? Mas ele conta isso e eu achei essa história engraçadíssima. Ele disse que essa pessoa que ficou mesmo num estado depressivo, que para ele era horrível, porque lá está. Qual é o problema dos notívagos? É que eles não conseguem adormecer muito cedo. E depois têm de acordar cedo, porque não podem dormir até às 11 da manhã no nosso, temos Não é funcional, compromissos, não é funcional, não é prático. Exatamente. Então acabam por privar-se de horas de sono. Pois. São pessoas que vão para a cama à meia-noite ou 1 da manhã e dormem 6 horas, porque às 7 têm que estar a pé. Então, sendo que há muitas pessoas que não são notívagas, que têm a ver com o comportamento e com o hábito, foram se tornando notívagas ao longo do tempo. A vida dirigiu-as até Sim, serem. há muitas pessoas que se deitam tarde e não é porque são notívagas, é porque de facto foram adotando comportamentos. E a idade também interfere. As crianças são tendencialmente matutinas, as crianças têm um comportamento matutino, os adolescentes atrasam a fase, portanto têm um comportamento mais notívago. Os adultos, depois é aí que se expressa mais a nossa preferência genética, e os velhotes voltam a ser matutinos. Os velhotes acordam muito cedo. O ciclo, voltamos outra vez Exatamente, a ser é criança. verdade. Pensa assim: os velhotes dormem como os bebés, só não dormem em horas, mas a estrutura de sono é a mesma. Acordam super cedo, dormem durante o dia, não é? Eles dormitam todos Tem uma durante sesta o dia, sempre, certo. e acordam de noite. Eles não dormem uma noite inteira, Completo. exatamente como um bebê. Pois é, É igual. realmente é verdade. A arquitetura do sono que falaste no início é mesmo. uma O sono volta, está dá uma volta. desenhado igual. É verdade, não é É verdade? curioso. Sim. Se eu te pedisse então, gostas muito de Excel, se eu te pedisse para fazeres assim mentalmente uma coisa rápida, um Excel com duas colunas, uma Sim. tabela com duas colunas. Numa coluna, assim, coisas positivas, boas que nós podemos fazer facilmente. Não, mas crianças ou adultos? Estás a falar de adultos ou de crianças? Pode ser crianças, pode ser Crianças, crianças, ok, pronto, ok. senão também Sim, que não é o meu departamento dos adultos, é para não isso divagarmos, que eu para tinha a não dizer. divagarmos. Não, Sim. mas acredito Sim. que muitas das coisas serão Sim. comuns. Coisas boas, fáceis que nós podemos fazer para melhorar o nosso sono, e coisas da outra tabela, coisas negativas, coisas que nós devíamos abolir mesmo para tentar ter Ok. um sono mais eficaz. Olha, eu na tabela das coisas boas quase conseguia pôr uma, porque engloba tudo o resto, que é: os pais têm de saber de sono. Não dá para ter uma. Ou tu tens uma sorte gigante e tens uma daquelas crianças que às vezes eu brinco a dizer, são aqueles unicórnios que dormem bem sempre e que não precisam de nada, que são raros. Ou então, se tu não sabes o que é normal, o que é que tens de fazer, o que é suposto, porque se os pais não tiverem informação, não têm um plano, não sabem o que estão a fazer, e não é porque são maus pais ou porque são incompetentes, é porque não sabem. Então, ter informação sobre sono é aquilo que eu acho essencial quando tu estás a falar de sono de crianças, não é? Perceber, porque isso engloba tudo o resto, todas as outras coisas boas que tu possas fazer, entender que não é suposto. Imagina, às vezes eu tenho miúdos na consulta com 2 ou 3 anos, que os pais estão a adormecer ao colo ou à mama, e a criança, sempre que acorda durante a noite, dão-lhe mama. E tu dizes assim: isso é errado? Naquela idade, não era errado quando a criança era um bebê, não é? Ou seja, não é suposto eu tratar uma criança de 2 ou 3 anos como eu estava a tratá-la aos 3 meses, não é? Tu não dás de comer as mesmas coisas aos 2 anos que deste aos 6 meses. Tu não brincas da mesma maneira, tu não lhe dás os mesmos brinquedos, tu não lhe vestes a mesma roupa. Então, porquê é que tu achas que deves adormecer e gerir o sono da criança exatamente como fazias há 1 ano e meio atrás? Portanto, e isto acontece porque eu ouço muitas vezes esta frase: mas eu não sei adormecer o meu filho de outra maneira. As pessoas não sabem o que fazer. Então, para mim, na coluna das coisas essenciais é: quem vai gerir o sono de uma criança, ter conhecimento. E não é preciso ser especialista, é preciso ter conhecimento. Ler, procurar ler um livro, fazer um curso, uma coisa qualquer. Atenção à coisa qualquer, porque o sono, depois podemos falar sobre isso, interessante, essa área é um bocado cinzenta. Mas fazer uma coisa qualquer, entender, ok, nesta idade faço isto, se tiver este problema, isto é uma linha vermelha, isto não posso fazer, pronto. E de facto acho que isso é o mais importante. Nas coisas a não fazer,
podia dizer o oposto, não é? Mas não é o objetivo. Pronto, mas nas coisas a não fazer, olha, é um bocadinho aquilo que ajustar expectativas é super importante, não achar que os miúdos vão dormir a noite toda desde que nascem, ter muita atenção às janelas de vigília, não deixar os miúdos muito tempo acordados. Há essa ideia romântica de que vamos observar os sinais de sono do bebê. Lamento, não vai funcionar na maior parte dos bebés, porque os sinais de sono são altamente subjetivos. Há miúdos que são muito expressivos, outros não são tanto. Há pessoas que, se não dormirem uma noite, toda a gente repara, há outras que ninguém nota, e isso também se reflete nas crianças. Há crianças que, quando mostram sinais de sono, estão cansadíssimas, porque se aguentam, porque são mais espevitadas. Olha, eu sobre isto dos sinais de sono, eu divaguei um bocado a tua pergunta, eu sei, já lá vou. À vontade. Sobre os sinais de sono, eu dou sempre um exemplo. A minha filhota mais velha, eu nunca não dá sinais de sono, nunca deu. E o ano passado ela faz ensino articulado, ela faz dança clássica, e o ano passado ela teve o primeiro espetáculo à noite, às 9h30. Que eu mandei um e-mail para a professora a dizer que achava inadmissível aquelas crianças que espetáculo àquela hora. Digo já, meu manifesto. Mas ela foi. Chegamos a casa, eram 11 e tal, ela tomou banho, estava cheia de fome, fiz-lhe um lanchinho e ela estava a comer, eu estava na mesa da cozinha com ela e eu disse assim, eu estava a olhar para ela lá a falar-me do espetáculo e dos bastidores, não sei o quê, e eu olhei para ela e disse assim, filha, tu não tens sono? E ela, não mãe, olha, sabes o que é que eu queria? Eu queria era ver o vídeo. Eu disse, olha, agora não, vamos para a cama. Amanhã vemos o vídeo. Ela deitou-se, eu virei o edredom para trás, porque foi em agosto, quando lhe ia dar um beijo, ela estava a dormir. Aquela criança estava em exaustão total. Tens sono? Não. Portanto, estar à espera que as crianças consigam exteriorizar os seus sinais de sono pode correr muito bem em algumas crianças, mas numa grande parte vai correr muito mal. Então os pais às vezes deixam miúdos com 3, 4, 5 meses acordados 3 ou 4 horas porque ele estava tão bem disposto. Estava tão bem, não esfregou os olhinhos. Esfregou os olhinhos, não estava a bocejar, nem exato, nada. então não, é como se eu te disser assim, em minha casa janta-se às 7, eu não pergunto assim, meninas, quem quer jantar? Quem é que tem sinais de fome? Apresenta-se jantar. Tu não esperas que uma criança esteja esfomeada para lhe dar de comer, claro. Não é? Então isso é uma coisa para a coluna, não fazer, não é? Ter muita atenção para aquela idade, quanto tempo é que a criança, mais ou menos, ninguém tem que andar com um cronómetro, não é? Mas ter um bocadinho de atenção aos tempos de vigília. Uma coisa super importante é não dar coisas à criança para dormir que depois os adultos não são fisicamente capazes de manter. Por exemplo, o meu filho só adormece ao colo a embalar, mas tem que ser com agachamentos e subir e descer escadas. Esta frase não tem ponta... A pessoa não me está a mentir, não é isso que eu estou a dizer, mas esta frase não é verdade. O que é que aconteceu aqui? Houve uma vez qualquer que estava muito difícil adormecer a criança e ela estava a chorar muito e os pais começaram, em resposta ao choro, a aumentar o estímulo que lhe deram para dormir. E naquele dia resultou. E os pais repetiram na vez seguinte. E a criança começou a associar aquilo a dormir. E depois tu dás um estímulo, por exemplo, um embalo, porque o movimento é muito típico. Tu dás um movimento tão elevado à criança para dormir, que é normal que quando paras, a transição foi muito grande. Pois. Então a criança sente e acorda. Desperta. E depois tu dizes, mas é que eu não me posso sentar. Não, o problema não está no poder sentar, o problema está no estímulo tão grande que deu para dormir. Portanto, se eu não vou conseguir fisicamente manter-me 1h30 de sesta a fazer agachamentos, então eu não vou fazer isso. Mas e se meu filho estiver a chorar, eu faço o quê? Para de o adormecer. Fazemos um reset, 20 minutinhos, vamos dar uma volta, vamos rever as janelas de vigília, qualquer coisa. Mas não vamos adormecer uma criança, pelo menos não mais do que 2 vezes consecutivas, a fazer uma coisa que depois as pessoas dizem, mas faz-lhe mal. Não faz mal, só que não é viável fisicamente eu fazer aquilo. E depois a criança vai sentir tanto a diferença que não dorme, não consegue dormir sem aquele movimento constante. Pronto, e estas são coisas muito importantes a ter em conta, pelo menos nos primeiros meses de vida. A não fazer. Evitar mesmo isso. Sim. E eu, no meu caso, não é uma coisa, lá está, há regra, mas tenho sempre presente a tabela da janela de sono. Ficou-me depois do teu acompanhamento e ainda hoje uso no segundo filho.
E o que é certo é que mantendo e tentando aproximar ali daqueles períodos e não esperar pelo. Porque a tendência natural das pessoas é isso, é esperar É, que, ok, está com sono, vamos esperar, porque até já nem se lembram bem a que horas acordou, ou porque, mas é importante mesmo ter noção do tempo, a hora exata que acordou, passou aquele tempo de vigília, ok, independentemente de ter, estar a manifestar ou não sinais, sim. porque o que acontece é que ao fim de algumas vezes a criança depois acaba por adormecer mesmo melhor, não é? Adapta-se bem. Sim, eu, por exemplo, claro que às vezes as pessoas também dizem: o meu filho começou a demorar muito tempo a adormecer e eu não mudei a rotina. Se calhar é esse o problema, não é? Pois. Tínhamos de ter mudado porque a criança foi Alterava crescendo. o tempo de vigília, o tempo de sono muda, não é? Exatamente, não é? Portanto, claro que isso é importante. E é isso que dizias, não é um cronómetro, não é? Adormeceu há 1 hora, bom, não sei o quê. Não é assim, não é? E não vamos obrigar, ninguém está a dizer que é para obrigar a criança a dormir. Estamos a dizer é que mais ou menos aquele tempo é para começar a oferecer a possibilidade da criança dormir e prepará-la para o sono. Claro que se ela mostrar que não está mesmo preparada para dormir, ninguém vai obrigar uma criança a dormir, Claro, não é? claro. Até é pior, a Sim, sim. ansiedade, a excitação e tudo. Sim, 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 Mas sim. o que eu queria passar mesmo era isso, era que foi uma das coisas que comecei a ter atenção e a executar ou procurar e vi resultados Sim. mesmo É nisso. muito comum, as pessoas dizem, é um dos feedbacks que dão muito, é que E ter depois isso em atenção. por exemplo, no caso dos meus filhos, o sono noturno acaba por ser por intervalos mais prolongados. E tendo cumprido, que também foi uma coisa que me ensinaste, tendo cumprido durante o dia essas janelas direitinhas e esses tempos, ou aproximar o mais possível ao padrão, o sono durante a noite acaba por ser melhor. Dormem mais um bloco da arquitetura do sono durante Sim, a é noite, verdade. entre o acordar para mamar, o despertar e as horas que dormem, acaba por depois Sim, ser o melhor sono do também. dia é fundamental para as Pois. crianças dormirem. Não é uma questão de quanto mais dormirem de dia, mais Sim. dormem de noite. Isso é uma Mas quanto frase, melhor dormir, não é? mas melhor, sim. E quanto mais estruturada for a rotina da criança durante o dia. Só que, deixa-me dizer, depois quem nos está a ouvir pode ficar com uma ideia errada, que é, eu ouço às vezes assim: mas eu tenho uma rotina super certinha. O meu filho dorme muito bem durante o dia e depois não dorme de noite. Está bem, a rotina regular é um fator fundamental Pois, para a criança dormir, mas podem faltar os não é outros. exclusivo. Não é Não é exclusivo, exclusivo. é isso mesmo. Eu posso ter, há 3 pilares no sono muito importantes. Aqui não estou a falar de bebês, estou a falar já a partir ali dos 10 meses, 1 ano, que são bebés ainda, mas não estou a Sim, falar de bebés sim, sim. recém-nascidos, que é a criança saber adormecer, e saber adormecer não significa adormecer sozinha, não é? Brinco sempre com isso, que o meu marido, ele está ao meu lado e ele não me adormece, não é? Pois. Portanto, quando falamos em saber adormecer, é eu ajudar o meu filho, mas não fazer o trabalho todo por ele. E isso exige progressão. Não é o meu filho sempre adormeceu ao colo e a mamar e hoje vou pousá-lo no berço. Não vai resultar, não é assim. Não é? Tem que haver aqui um trabalho com a criança progressivo. Mas os 3 pilares do sono são saber adormecer, trabalhar associações de sono, ou seja, perceber o que é que a criança usa nos despertares e como é que eu posso fazer essa dissociação e se é para fazer, porque se é uma criança de 10 meses que mama 2 vezes de noite, não é para fazer nada, não é uma associação, é Isso já está, normal. claro. Pronto. E o terceiro pilar é a rotina. Portanto, eu até posso ter uma criança que adormece bem, sabe adormecer com pouca ajuda do adulto e que até não tem grandes associações de sono, mas que acorda muitas vezes porque tem uma rotina muito má, porque passa muitas horas acordado, porque até está numa creche e devia dormir 2 cestas e só dorme uma, coisas desse género. E também posso ter o cenário oposto, que é eu tenho uma rotina exemplar, mas depois não tenho mínima autonomia do adormecer e tenho não sei quantas associações de sono que também precisam de ser trabalhadas. Portanto, o sono precisa desta tríade muito alinhada e por isso é que às vezes as pessoas ficam frustradas e me dizem que têm uma rotina ótima e a criança não dorme na mesma. Faltam os outros dois. Faltam os outros Faltam os outros dois. dois pilares. Normalmente faltam os outros dois. E porquê é que disseste há bocadinho que o sono, a área do sono, que era uma área assim meio cinzenta? Isso é uma tristeza que eu tenho, por acaso, vou-te dizer, que é, não é só o sono, eu sei que há outras áreas da saúde que os colegas partilham as minhas dores, nomeadamente a nutrição e a psicologia, são duas iguaizinhas ao sono, que é, não sei muito bem porquê, mas começaram a surgir
há uns anos uma coisa chamada consultoras do sono, que são pessoas sem qualquer formação. Primeiro, não têm formação nem sequer na área da saúde, muitas delas. Algumas até têm alguma formação de base na saúde, mas que em nada tem a ver com o sono. Que fazem um género de cursos que os que eu conheço, que já fui ver, são até, há um em Londres muito conhecido, mas que até lá é para as nurses, aquelas que fazem aqueles, é como se fosse aqueles cursos para educadores, Sim. sabes? Aquelas que acompanham os mil para os educadores, para ensinar amas os e essas pais, coisas. das amas e não sei o quê. Pronto, e depois há outros também no Brasil e não sei o quê, de treino de sono e de educação de sono e não sei o quê, mas pronto, não interessa. Seja que tipo de curso for, são pessoas que não têm informação nenhuma, não têm especialização nenhuma e que tiram esses cursos, que nem sequer são acreditados ou validados cá em Portugal, e fazem consultas do sono, e isso transtorna-me a alma. Já me transtornou mais e não é por concorrência, não tenho nenhum problema com isso. Aliás, há muitos colegas que fazem muito trabalho válido. Eu acho que não vejo que na saúde se vejam as coisas como concorrência. É mesmo por desrespeito à profissão e usurpação de funções e pelo perigo que representa para os miúdos. E eu conto uma história que exemplifica todos os meus problemas com este tipo de pessoas. Eu tive uma vez um miúdo que veio à minha consulta com 4 anos, assim, olha, até foi uma grande cunha, vou-te dizer, porque eu tinha uma espera e a mãe ligou e chorou muito com a minha recepcionista, não sei o quê, e ela ficou cheia de pena e pediu-me muito e eu atendi a mãe, tipo, naquela semana. E a mãe chegou lá e disse-me, olha, é a minha última esperança, eu estou super desesperada, eu já andei em consultas do sono, eu já andei em consultas do sono há 2 anos, não sei o quê, assim uma história. O meu filho todas as noites acorda, faz birra, dá pontapés, esperneia, olha, é horrível. Eu já andei em 2 terapeutas do sono. E a mãe começou-me a descrever aquilo e eu, a uma altura que já disse, olha, mas já mostrou, o miúdo não tinha pediatra, era seguido no centro de saúde. Já mostrou no centro de saúde, já falou no centro de saúde, porque eu gosto sempre de saber por onde é que andar. Ai, já, mas não temos médico de família, não sei o quê, pronto, uma história. E a mãe começa-me a descrever o que se passava. Eu, pronto, vamos ao início. Comecei a fazer as minhas perguntas todas e tal. A certa altura, a mãe estava-me a descrever o que acontece durante a noite e eu digo: tem vídeos? E ela: tenho, da câmara, tenho montes de vídeos, não sei o quê, já mostrei isto às terapeutas do sono. Pronto, e eu vi aquele vídeo, e aquele vídeo, o que aquele menino fazia durante o sono era um movimento distónico-clónico clássico de uma epilepsia do lobo frontal. Clássico. Qualquer pessoa que trabalhasse num laboratório de sono, que soubesse um bocadinho de sono ou de neurologia, olhava para aquele vídeo e não tinha nenhuma dúvida do que aquilo era. E eu não alarmei logo a mãe, percebi logo o que era e disse: olha, e diga uma coisa, as terapeutas do sono em que andou, eu perguntei o nome, sim. não vou dizer aqui, Claro. mas eu ela perguntei o nome. O que lhe diziam quando mostrava estes vídeos? Diziam que era birra, que eu não podia ir lá e que se fosse lá que não lhe podia tocar, que ele estava a fazer fitas. Só que assim, eu já o deixei sozinho, eu nunca vou lá, mas é que isto não melhora e não sei o quê. Pronto, depois com muita calma expliquei à mãe, não lhe disse que tinha a certeza, disse-lhe que achava. Na altura até encaminhei para o São João, mandei uma carta e tal, e a coisa aconteceu, e de facto eu tinha uma epilepsia do lobo frontal. Este é um dos exemplos pelos quais é super perigoso este tipo de pessoas. E depois, apneias de sono também imensas, não é? Pessoas que já vêm à minha consulta, que os miúdos não dormem, que já tentaram tudo, que já andaram nas terapeutas todas do sono, não sei quê, e depois tu vais a ver, e são miúdos que têm uma roncopatia gigante, dormem de boca aberta, e que eu pergunto, às vezes parece-lhe que ele está a ressonar, e para um bocadinho de ressonar, e depois faz... sim, sim, então pode rir, vamos tudo É melhor ver as sono, amigas, se calhar, ver também. Pronto, então, de facto, é uma coisa que me chateia muito por isso, porque os miúdos acabam, nem tudo no sono é comportamento. Há questões no sono que precisam de ser sinalizadas, por exemplo, os déficits de ferritina causam despertares por causa dos movimentos das pernas inquietas, dos movimentos periódicos das pernas, e é muito comum déficit de ferritina na infância, porque muitas vezes eles juntam muito coisas com leite e cálcio e depois aquilo não corre bem, têm baixa reserva. Pronto, e essas pessoas não têm informação, têm competência para saber avaliar essas coisas e depois aquilo corre muito mal.
E chateia-me um bocado isso. Portanto, eu alerto sempre muito os pais quando me vêm dizer assim, porque eu li no não sei onde, porque não sei quem disse, eu pergunto logo, não sei quem. Mas quem? Mas quem disse? Atenção, eu não uso a falácia da autoridade, ou seja, eu não acho que os pais não me... Eu acho que os pais, a mim, e ao pediatra mais catedrático que possam conhecer. Toda a gente pode ser questionada, não é? Aquilo que eu digo não é lei. Agora, eu também não sou de um bocadinho da corrente que eu às vezes vejo aí pessoas a dizer o currículo não é tudo. Paciência, não é tudo, mas é uma grande parte, desculpem lá. Prática baseada na evidência. Obviamente, eu investi muito anos e anos de formação, eu estou a fazer um doutoramento na área, eu não saco de galões e dizer, porque eu estou a fazer um doutoramento na área. Ok, mas isso dá-me competência, estudo e conhecimento para fazer um trabalho melhor, o que não quer dizer que eu não sou questionável. Claro, agora, claro. Quando me vêm dizer que foram à terapeuta do sono, não sei o quê, que até nem se... Imagina, há uma muito conhecida que é jornalista de formação de base. Percebes? Há outra que é relações internacionais e depois fez uns cursos de sono e de massagem e não sei o quê e faz consulta do sono do bebê. Aquilo custa um bocado. Os psicólogos sofrem os mesmos que os coaches. Coaching. E os nutricionistas sofrem os mesmos com o pessoal do exercício que mete o bedelho na nutrição e com... outro dia ainda vi isso numa clínica aí em Gaia, tinha consulta de educação alimentar. Soou-me logo, porque não chamam nutrição. Não é nutrição. Se não chamam nutrição é porque não é nutricionista. Ou então tu vês muito também, há muitos colegas teus da área da enfermagem a fazer consulta de cursos de nutrição. Sim. E lá está. Eu não acho que as pessoas não possam ter interesses por outras áreas. O que eu acho é que é importante que as pessoas tenham formação válida para falarem dos temas que estão a falar. E também o nosso papel de procurarmos onde é que vamos buscar a informação, não é? E filtrarmos bem onde é que... Quem é que nos vai ajudar e os conselhos que vamos seguir. Sim. Não é só porque apareceu no feed do Instagram ou porque apareceu aqui ou ali. Exatamente, sim. E depois também há outra questão, que é, imagina, às vezes nós também dizemos assim, porque os pais estão fragilizados e estão desesperados e, ok, é verdade. Mas eu não gosto de tratar os pais como, desculpa-me, mas são atrasadinhos, não é? Os pais também têm de ter, eu também já estive desesperada com um problema de saúde da minha filha bastante sério e não procurei a primeira coisa que me apareceu. Claro. Procurei alguém, e antes de ir a essa pessoa, fui ver, perguntei referências, claro. Quer dizer, eu também não consigo desculpabilizar totalmente e às vezes, e aqui contra mim falo, sabes que eu não tenho redes sociais pessoais, não tenho Facebook, não tenho Instagram, eu só tenho mesmo uma página profissional. E digo isto sem qualquer problema. Se eu pudesse decidir se os pais seguiam alguma página do Instagram, mesmo que isso implicasse não seguir a minha, eu preferia que não tivessem página nenhuma sobre pediatria no Instagram, porque se calhar em 20 contas que seguem, 5 são de facto boas e as outras são péssimas. Sim. É o achismo quase às vezes. E pessoas que criam páginas para falar de temas com muita propriedade e tu vais a ver e são mães e a única formação que têm é ter sido mãe, que não é formação nenhuma. Uma experiência. O que não invalida que tu não possas ter uma página onde falas da tua experiência, desde que deixes claro que tu não és uma autoridade no tema e que estás só a partilhar a tua experiência. O problema é quando tu vês nos grupos de mães e nas páginas de Instagram de influencers que foram mães, falam como se fossem especialistas em neurodesenvolvimento e dizem que se tu não fizeres aquilo, que isso traumatiza a criança. Sim, e deixam os pais muito estressados com isso. Muito frustrados. A facilidade com que também hoje se oferece um serviço e informação, as pessoas estão mais suscetíveis, estão mais fragilizadas, procuram, aparece-lhes alguém bem vendido, não é? Ou bem mostrado e as pessoas... É como nas pseudociências. Porquê que as pseudociências, espero não estar a ferir suscetibilidades, mas porquê que muitas vezes as terapias alternativas têm as pessoas, apesar de não terem eficácia demonstrada, as pessoas gostam e vão e defendem aquilo com unhas e dentes. Porque queiramos, quer queiramos, quer não, eu não me serve essa carapuça porque eu tendo a ter um lado relacional e humano com os meus pacientes. Mas a maior parte das pessoas da medicina convencional não tem.
É verdade. E isso afasta os nossos pacientes. Se tu queres ter adesão, Distancia. não uma é pessoa da isso. outra. Imagina, às vezes os pais estão-me a dizer uma coisa e ao fim de 5 minutos de consulta eu já percebi todos os problemas e já me apetece dizer, pronto, é para fazer isto e isto. Mas se eu fizer isto, eu perdi aqueles pacientes naquele momento. Às vezes eu deixo-os falar meia hora e ouço e digo que estou... E não estou a ser falsa, atenção. Eu estou só a dar espaço Certo? para que tu possas contar aquilo mesmo que, do ponto de vista clínico, eu já tenha percebido onde é que está o foco do teu problema, não é? Quando me dizem, meu filho só adormece no carro. Ok, eu já percebi qual é o problema, mas depois eles querem me contar como é que chegaram até esse momento e eu deixo. E os terapeutas alternativos vão muito por essa onda de criar relação. E por isso é que eles têm adesão dos seus pacientes, não é? E os pacientes adoram. Sentem-se bem com eles. Sentem-se bem. E nós, quando eu digo nós, falar as pessoas que trabalham com medicina baseada em evidência e que trabalham na medicina convencional, que realmente funciona e tem provas dadas, não nos podemos esquecer de que a adesão do paciente é fundamental para o sucesso terapêutico. Certo. Eu só tenho adesão se o meu paciente se sentir bem comigo. Se não se E sentir muito disso depende da relação que criamos com ele e da afinidade que temos durante a consulta. Sim, e na tua área isso deve ser uma coisa super evidente. É a nossa principal, o nosso principal trunfo para conseguir que o doente faça alguma coisa que ele não quer fazer. Obviamente. No fundo, é o mais puro do aderir. A pessoa não quer, sei lá, deixar de fumar. E a reação dessa pessoa, a forma como essa pessoa aceita a informação e recebe e vai efetivamente produzir alterações na vida dela, quando é trabalhada, quando é acompanhada por uma pessoa sem qualquer relação, sem faces fechado, sem ligação nenhuma, comparativamente a uma pessoa que é mais afável, que se liga, que há outra conexão, as pessoas aceitam Completamente. muito melhor isso Sim. e é isso. Sem isso perdemos as pessoas. Sim, no fundo é encontrar, e eu digo muito isso à minha equipa, que trabalhamos todos com crianças, que é, tu tens de encontrar um equilíbrio entre seres assertivo, porque também não podes, Certo. coitadinhos, vocês fizeram o melhor, porque senão também não sais, não ajudas as pessoas, não lhes dás o impulso para sair Nem do um extremo, problema. nem o outro, não é? É isso. Tens que encontrar ali o equilíbrio entre empatia e teres Isso não é é? Pá, o empatia. lado É mesmo humano, empatia. mas também assertividade. Ok, eu entendo, foi o contexto, tudo bem, vamos sair disso, vamos agora focar na solução e parar de vitimizar, também não passar, não é? Ai, coitadinhos, não é? Porque se diz passar a mão no pelo. Não é? Sim, é isso, tens de também encontrar ali um equilíbrio. Eu acho que aí nós falhamos um bocado, nós, A estou a medicina falar de toda a gente, convencional, falha um bocado de nisso. certa Não é? forma, como está garantida, Sim, pronto, problemas do não- SNS também, não é? pois Sim. tínhamos outro episódio. Outra conversa Outra sobre abordagem. isso. Mas pronto, agora Sim. também para não nos Sim, alongarmos sim. muito mais, queria Sim. só a última Ok, vamos questão, lá. a título refletivo para ti, que era, com tudo o que sabes hoje, Uhum. o que é que tu dirias à Andreia que entrou para a faculdade para tirar o curso de cardiopneumologia Pergunta muito difícil. com 18 anos, talvez? Sim, olha, então, eu vou dizer uma coisa muito honesta, que é, eu não fui para a saúde por vocação, nunca quis. Eu queria ser professora de português, Totalmente diferente. ou de ciências no limite, mas o que eu queria mesmo, adoro literatura, adoro ler, gosto imenso, interesso-me muito. Eu queria ser professora de português e o que eu estou a dizer é textualmente verdade. E a minha mãe disse, não, se fores para a faculdade para línguas ou para português, desenrasca-te sozinha, eu não te ajudo. Tens que ir para a saúde, porque a saúde é que dá. Foi isto que ela me disse. Qualquer coisa. Pronto. E eu lá fui. Portanto, isto eu não posso dizer que eu sempre quis trabalhar com crianças. De certa forma, sim, que eu queria ser professor português, não é? Mas isto foi. Portanto, eu não tinha nada para dizer à Andreia de lá de trás, porque na verdade isto foram coisas que foram acontecendo. E eu já fui tendo alguma oportunidade de lecionar, não de forma contínua, mas às vezes dou umas horinhas em algumas unidades curriculares da FMUP. E eu adoro a consulta, acho que toda a gente percebe isso, eu gosto muito dos meus pacientes, mas eu sinto-me muito feliz a lecionar também.
Então, se calhar a única coisa que eu diria era: pronto, olha, não faz mal na mesma, porque de alguma forma vais conseguir ensinar e comunicar, que é uma coisa que eu gosto muito, mas não sei o que é que lhe diria assim, não sei se lhe diria nada assim muito profundo. Profundo. É bom também, é bom. Sim, É sinal acho que o que que fizeste as coisas foram acontecendo. foi o Sim, que achavas que devias fazer e sim, estava bem. e estava bem. Acho que Ok. não correu mal. Bom, eu acho que correu bem, acho que correu Acho muito que correu bem. bem também, acho que correu. Pronto, Andrei, olha, foi um prazer Obrigada, enorme. Miguel, Gostei igualmente. mesmo Gostei mesmo muito muito. também. Acho que temos aqui muita informação, muito sumo Espero espremido que de sim. todos os frutos que tu colheste neste teu percurso. Temos aqui muita informação bem resumida e detalhada e realmente podemos ir para mais 2, 3 horas de conversa facilmente. É Mas verdade. fica o meu agradecimento mesmo Obrigada, pela tua eu. Foi um gosto participação. estar aqui. Muito sucesso para o projeto que eu Muito vou continuar a obrigado, muito acompanhar. obrigado. Então, Ok, obrigada, Miguel. fico com gosto e realmente é bom existirem assim pessoas como tu que, além de estares completamente fixada no objetivo de, ok, investir, doutoramento, sono infantil, isso tudo, tens a parte também de trazer isso para a população. Por norma, as pessoas, quando estão muito científicas, muito no mundo da investigação, estão um bocado desligadas de trazer É isso verdade, é. para a população. Tens toda a E razão. isso tira-te o chapéu e o mérito mesmo que tens de, além de procurares conhecimento, investires e crias esta prática baseada na evidência e produzires o teu conhecimento, consegues trazer isto a muita gente e consegues fazer com que isto seja acessível e perceptível de uma forma fácil a todos. Acho que é a minha vontade de ser professora. Se calhar aí agora percebi Acho isso. que é. A Acho parte de que lecionar, sim. estás a ir buscar uma parte que não Estou está ainda bem sempre, estudada sempre. e estás a ensinar à população e olha, Sim. estás a conseguir. Acho que é a minha veia. Acho que é a minha Estás a veia. conseguir muito bem, estás a conseguir muito bem. E meus parabéns. Sim, E obrigada, tens a minha Miguel. admiração mesmo por Muito isso. obrigada. E gostei muito de falar contigo. Muito Igualmente. Muito obrigada. obrigado. Obrigada. Obrigado.